Qual o grande legado da CPI e o que se vislumbra daqui para frente, onde tudo depende agora de órgãos cujos tentáculos do Palácio do Planalto recaem sobre eles? E aí, quem começa? Eu gostaria de começar, Fernando, porque é o seguinte, para quem está em casa, está nos ouvindo, acompanhando, um abraço, Miguelânio, muito bom tê-lo aqui nessa jornada de conscientização e, por que não dizer, de justificativa dos fatos. E hoje o Brasil precisa muito disso. Crimes atribuídos a Bolsonaro com materialidade. Quando a gente fala materialidade, é porque há prova concreta, certo? Há uma junção de informações que levam, evidentemente, a CPI, na juntada do material, poder fazer a denúncia. Então, vamos lá. Para a gente poder depois entender o papel de Aras nesse tabuleiro. Epidemia com resultado de morte. Foi incentivador da epidemia. Infração de medida sanitária preventiva. Foi outro crime cometido pelo Bolsonaro. Charlatanismo. Quem não lembra da divulgação da cloroquina, da hidroxicloroquina, ainda hoje faz o mesmo papel, mesmo com a ciência no mundo inteiro provar que ela não serve nada. O empresário que é dono da marca Ivermectina ficou bilionário. Simples assim. Incitação ao crime. Quem não lembra de que bolsonaristas fanáticos invadiram hospitais, invadiram cemitérios, desrespeitaram caixões para dizer que não havia cadáveres, né? Em hospitais, inclusive, profissionais da saúde. E aí, Fernando, agradeça ao SUS que ele quer destruir, que lhe deu aí essa sobrevida, ele trouxe a vida novamente, esses profissionais da saúde. E ele incentivou esse pessoal a invadir os hospitais, que é para provar que não havia nada. Incitação ao crime. Falsificação de documento particular. Sim, um dos seus apoiadores, que trabalha no Tribunal de Contas, no TCU, forjou um documento com o carimbo do tribunal, em nome dos ministros, e passou ao filho de Bolsonaro, que passou o pai, e ele em live colocou né, na época, de que as mortes que estavam havendo no Brasil não eram devido à Covid. Um documento forjado. Isso é crime. Forjar documento é crime. Emprego irregular de verbas públicas. Na compra, por exemplo, de cloroquina, né, ou do material, dos insumos que fazem essa medicação. Então, houve um desvio de interesse, e aí provado nos autos da ação parlamentar, do inquérito né, feito aí pelos senadores, de que muitos amigos de Bolsonaro foram beneficiados com isso. Emprego irregular, prevaricação. Mesmo sabendo que o líder do governo estava envolvido em crimes de natureza sanitária, em especial no desvio do interesse comum para a compra da Covaxin, aquela história que, para quem está em casa... Funcionário que soube, que foi pressionado... Cada vacina $1. Só um pouco aí, a prevaricação nesse caso, ela se dá de uma forma mais grave pelo seguinte, que foram envolvidos praticamente 6 generais. Enquanto 100 cartas dos representantes de vacina foram oferecidas à nação de um preço de $10, ele ignorou esses 100 pedidos em 3 meses, e durante 3 meses, os generais, que não sei o que é que fazem no meio da saúde, um cabo de Alfenas e um pastor, não, cara lá, um evangélico, negociava uma vacina sem comprovação alguma e com eficácia apenas de 46%, a quase $24. Então, durante 3 meses, esses generais pressionaram o funcionário de carreira para que ele assinasse esse empenho com o dinheiro que já estava lá arrolado para essa negociação, com essa vacina que nem era ainda aprovada pela Anvisa, e esse funcionário avisa o presidente, e o presidente em 3 meses não faz nada. Foi o deputado federal, né? Mas primeiro o funcionário, que era irmão do deputado. Sim, irmão do deputado. Esse funcionário ele foi pressionado pelos generais durante 3 meses. Em 3 meses, Fernando, morreram 180 mil pessoas. Enquanto o Bolsonaro soube e não fez nada, e ficou esperando que os generais pressionassem até o funcionário assinar, quando o funcionário chegou e disse, olha, está vendo isso, eu não vou assinar. Ele disse, foi fulano, lembra desse fato? Eu vou acionar a Polícia Federal. O cara esperou mais um tempo. Como a Polícia Federal não foi acionada, aí ele foi ao Ministério Público. E aí sim, é uma prevaricação que custou a vida de 180 mil pessoas, que é um dos mais graves desse momento. Porque, assim, a narrativa é a seguinte: o deputado na CPI denuncia o líder do governo,
estavam negociando $1 por vacina, seriam milhões desviados, né, em nome da Covaxin. E aí o presidente, sabendo do crime, acoitou o crime, né, ou, de certa forma, né, deixou seguir porque tinha interesse. Crimes contra a humanidade, que dentro dessa citação nós temos o crime de genocídio, inclusive contra indígenas e, de modo geral, na proliferação de informações equivocadas sobre a Covid-19, e ainda crime de responsabilidade, violação de direito social e incompatibilidade com a dignidade e honra e decoro do cargo, como, por exemplo, e aí vocês podem fazer o contraponto, um presidente da República, em sua live derrubada pelo Facebook, Instagram, etc., porque ele vai dizer que a vacina transmite AIDS, desenvolve AIDS no indivíduo. Ora, se é a vacina que nos deu a possibilidade de estarmos aqui agora fazendo esse bate-papo sem máscara, que reduziu drasticamente o número de mortes no Brasil, que chegou a 5 mil dias e hoje morrem 200 mil graças à vacina, então há aqui fatos muito claros, há fatos aqui muito evidentes. Há ainda os defensores do bolsonarismo que dizem, porque a imprensa é corrupta, é socialista, é comunista. Eu acho que a imprensa nunca bateu tanto quanto bateu no PT e Lula. Lula talvez seja hoje o personagem da história brasileira que mais apareceu em capa de jornais e revistas e foi paulatinamente destruído sem ninguém pedir defesa ou usar a expressão que eles utilizam, estar com mimimi. O problema é que parece para essa gente, Fernando e Nonato, denunciar o PT vale, denunciar Bolsonaro não vale. E aí eu chamo a atenção não para a imprensa nacional apenas, para a imprensa internacional. O relatório da CPI é contundente, é claro, é objetivo. Eu até me pergunto às vezes, meus amigos, se a partir de agora nós vamos ter impeachment no Brasil. Porque são 140 pedidos de impeachment e os crimes são os mais variados possíveis, que aqui eu não falo nem do decoro, mas a ameaça à democracia e o charlatanismo que ele proporciona a cada dia. Então significa dizer que com tudo isso não vem impeachment? De hoje para o futuro, ninguém sofrerá mais impeachment no Brasil. Porque se nós seguirmos a mesma régua, utilizarmos a mesma régua como referência jurídica e política, ninguém mais vai perder o cargo de presidente por cometer crimes. Porque os crimes estão aí aos